Boa noite, Adriana, Jaqueline, Valquíria, Maia, Kathleen, Rosalva, Patrícia, Paulo. Boa noite, Júlia, seja bem-vinda. Emília, boa noite, tudo certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Elaine, Márcia. Olá, Selminha, boa noite. Oxalá nos abençoe. Estão ouvindo a musiquinha? Botei uma musiquinha aqui, um lamento cigano aqui pelo dia de hoje, né? Dia de Santa Sara. Salve o povo cigano, salve todos os ciganos, todas as ciganas, que nos protejam, que nos tragam muita força no dia de hoje, né? Para esse momento que a gente está passando. Sim, botei uma musiquinha cigana aqui pelo dia de hoje, né? Hoje é dia de Santa Sara, né? A produção tá aqui hoje. Não sei se a produção vai me ajudar muito, né? Mas tá aqui. Ele tá muito empolgado aqui com a música. Maia, Lucimar, boa noite. Conheci 2 filhos de sua casa quando eu trabalhava no Rio de Janeiro. Ah, que bom, seja bem-vindo. Vou anotar as coisas, anotar. Hã? O quê? Ah, sim. Claro que dá. Olá, Fernanda, Cal, boa noite. Fátima, representando aí o Tucabe. Cal, Geniver da Neila. Beijo para a Neila, meus parabéns, viu? Saudades. Boa noite. Não vai dar. Depois você bota. Depois você ouve a música. Depois você. Quando começar mesmo aqui. Quando começar a ler as perguntas. Olá, Bárbara Babá. Sua bênção. Benção a todos. Boa noite, Daniel, Liliane, Fátima, Alexi. São 19 horas e 2 minutos. Desculpe, 2 minutos. Tem 32 pessoas já. Vou esperar mais 5 minutinhos pra gente começar as nossas perguntas da live de hoje. Ivanise, Jaqueline. Agora eu tô conseguindo ver todo mundo que tá aqui. Marcelo, Zé Roberto. Muito bem. Márcia Rocha, boa noite. Vamos aguardar mais 3 minutinhos aqui pra gente começar. Temos muitas perguntas. Recebi muitas perguntas mesmo hoje. Não sei se eu vou conseguir ler todas as perguntas. Tem uma pergunta aqui da semana passada que ficou, que eu vou responder. E aí a gente entra já nas perguntas dessa semana, que eu recebi muitas perguntas mesmo. Vamos tentar responder todas e ver o que a gente vai fazer a partir do próximo mês, né? Se a gente vai continuar nesse esquema ou se a gente vai voltar a trazer os temas, né? Assim, tem algumas questões aqui que já tinham sugerido, né? Pra gente abordar, pra gente falar. Acho que eu tô muito perto da câmera, né? Meu nariz fica muito grande. E aí vamos ver. No final a gente discute e vê o que a gente pode trabalhar. Se a gente continua com as perguntas e respostas, ou se a gente pode voltar a abordar algum tema mais específico, né?
Vamos lá. Sueli, seja bem-vinda. Silvia, Alexandre, Andressa, Anderson. Muito bem. Gente, a gente tinha combinado, eu tinha falado há um tempo atrás que a gente ia trazer, eu ia convidar uma pessoa pra gente poder conversar sobre o povo cigano e tal. Mas não consegui, gente, não tive tempo, tô muito enrolado, muito ocupado mesmo. Não consegui trazer isso pra discussão, pra gente poder falar. E hoje seria até um dia bacana pra gente falar sobre isso. Mas realmente não deu, vai ficar pra uma próxima, tá? A gente tentar fazer essa dobradinha aí com alguém pra falar desse tema, tá certo? Eu abaixei um pouquinho. Bom, pessoal, vamos então começar a nossa live de hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, a bênção a todos os meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, que a gente possa ter uma live aqui maravilhosa, com muita discussão, com muita positividade e que possa servir para o nosso crescimento espiritual e intelectual também, tá certo? Bárbara deixou uma pergunta, que a gente já vai começar com ela para eu não me perder. Antes da gente começar, é só para falar para vocês que a gente tá com... peraí. A gente tá criando um canal no YouTube para poder fazer as nossas transmissões. Não só as transmissões, como também a gente colocar algumas postagens legais, a gente vai colocar alguns áudios de pontos. Então vai ficar bem bacana, todo mundo vai poder entrar, vai poder comentar os áudios que a gente vai colocar lá. E a gente vai passar a fazer as nossas lives também através desse canal, que acho que vai ficar bem bacana. Mas não por agora, por enquanto a gente continua aqui no Facebook, a gente ainda está trabalhando nisso. E aí assim que tiver o canal pronto, a gente vai divulgar para todo mundo. E aí a transmissão é mais segura também do que aqui no Facebook. A gente consegue organizar depois o acervo melhor. E aí todo mundo precisa entrar lá, curtir a página, né? E assinar lá as notificações, né? Clicar lá no sininho para receber as notificações quando a gente fizer uma postagem. Vai ficar bem bacana, tá? Mas por enquanto a gente continua por aqui, mas assim que tiver pronto a gente vai comunicar aqui para todo mundo, tá certo? Bom, entraram mais umas pessoas aqui, Daniele, Nilda, Fátima, Fernando, Denise, muito bem, Carolina. Bom, então, vamos começar aqui com a pergunta da Babazinha. Qual a sua visão enquanto dirigente de algumas casas que vêm inserindo desdobramentos de orixá como sendo um novo orixá? Bom, obrigado, Babazinha, pela pergunta. Eu acho que na verdade não seria nem desdobramento. Pelo que eu percebo em algumas doutrinas, algumas doutrinas vêm fazendo algo que a gente chama de... Tem até uma pergunta aqui um pouco parecida não, que fala sobre isso, esse negócio de qualidade de orixá. Algumas doutrinas elas vêm pegando algumas qualidades de orixá, em que qualidade de orixá a gente fala muito dentro das nações, né? Os orixás eles são classificados com umas qualidades específicas. Então algumas doutrinas de Umbanda um pouco mais modernas, elas vêm pegando as qualidades de orixás e vêm inserindo como um novo orixá na Umbanda. Isso está muito na Umbanda, que é mais uma Umbanda chamada Umbanda iniciática, né? Eu acho que é um pouco mais esotérica também. Não sei se é do pessoal lá do Alexandre Comino, que eles têm muito essa denominação. Então tem alguns orixás, por exemplo,
nessa doutrina do Alexandre Comino, né, que ele é dissidente lá do Rubens Saraceni, né? Eles colocam alguns orixás que a gente não tem um culto específico, nem na Umbanda tradicional e às vezes também não até nas próprias nações mesmo. Por exemplo, um orixá chamado Egunitá, né? Não existe esse orixá dentro das nações, dentro da mitologia, pelo menos o que eu já li, o que eu já conversei também com algumas pessoas, né? O que existe é uma qualidade de Inhansã que se apresenta como Egunitá em alguma nação muito específica. E aí essa doutrina da Umbanda, eu não sei se é esotérica ou se é iniciática, tá? Eles colocam o Egunitá como um orixá apartado que é cultuado dentro da Umbanda. E aí, se você for ler, que se parece muito com as características de Inhansã. E aí eles estão colocando também alguns outros, como o Oiá, por exemplo, como Inhansã é um orixá e Oiá é um outro orixá. Né? E também tem, eu já li também, outro dia surgiu um livro aí que foi super polêmico, dizendo que Pombagira é considerado um orixá dentro da ritualística deles, né? Bom, na minha visão, eu não pratico esse tipo de liturgia, né? A gente entende que a Umbanda ela agregou 9 orixás, né, que são suficientes para o trabalho que a gente faz. Até porque, como eu sempre deixei muito claro aqui, a Umbanda não trata orixá, a gente não trata orixá, a gente não cultua orixá. A gente faz apenas uma louvação, a gente faz referência e reverência aos orixás. A gente não tem um culto específico, a gente não faz iniciação para orixás. A gente apenas faz uma louvação a eles. Então a gente entendeu, a gente como Umbanda num todo, que esse número acaba variando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que são os 9 orixás que são necessários para o tipo de trabalho que a gente faz. Então assim, eu não sou... não tenho nenhuma crítica a fazer em relação a essas novas doutrinas que vão surgindo e vão agregando essas outras energias que eu não sei assim, exatamente qual foi a origem disso, né? Dizem que foi uma canalização e tal, aí eu já não posso opinar. Mas assim, para mim, na minha visão, esses 9 orixás eles são insuficientes para os trabalhos, que é Oxalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Obaloaê, Nanã, Yansan, Iemanjá e Oxum. São esses 9 orixás que são louvados na Umbanda, e a gente trabalha os atributos de cada orixá para os nossos caminhos, né? Quando sai um pouco desse contexto é porque já existe uma influência ou alguma situação vem influenciada pelo esoterismo, né? Que aí vai se desdobrando nessas situações todas, e às vezes por uma coisa mais africanista das nações. E aí vai depender muito da raiz daquela pessoa, tá certo? Bom, vamos lá. Tem uma aqui da Andressa. Enquanto dirigente espiritual, qual a sua posição quanto aos médiuns que não sabem cantar os pontos dos seus guias e caboclos? Bem, assim, depende, né? Eu acho que nem todas as entidades elas têm um ponto cantado, né? A gente vai falar aqui sobre ponto riscado porque me fizeram uma pergunta dessa aqui, eu acho. Mas o ponto cantado não necessariamente toda entidade ela fornece. Aquela entidade pode ter ou não um ponto cantado assim, né, novo, fornecido pela entidade. Antigamente era bem mais comum as entidades chegarem e dar, né, nas iniciações, elas davam o seu ponto riscado e também o seu ponto cantado. Mas eu acho que é fundamental, né, assim, os médiuns, né, que estão dentro de uma corrente, eles aprenderem os pontos, né, assim, prestarem atenção nos pontos, sentirem a energia dos pontos e cantar, porque Umbanda sem as cantigas não é Umbanda, né? A gente precisa da música. A música ela faz parte da nossa ritualística, né? Como eu disse lá nas primeiras lives, a gente reza cantando, é a nossa reza. Então é essencial que a gente saiba
cantar não só os pontos dos nossos guias, né, aqueles que trabalham com a gente, como de todos, né, porque a gente precisa que todos cantem para formar uma corrente. Então é muito importante realmente que a gente tenha esse interesse, né, em aprender. Às vezes os pontos são fáceis, né, principalmente os pontos de raiz, né, que são aqueles pontos mais antigos, os pontos que as entidades forneceram, que todo mundo conhece, aqueles pontos muito famosos, assim, antigões mesmo, que cantam em todos os terreiros, tipo Defuma com as Ervas da Jurema, todo mundo sabe. Então, assim, mesmo quem não sabe, são muito fáceis de você pegar. Você ouve uma vez, você já pegou aquele refrão ali, você já consegue cantar. Tem alguns pontos, né, de hoje, que são esses pontos de festivais, né, que são esses pontos que as pessoas compõem, né, para concorrer aos festivais e tal, que a gente até brinca que chama de ponto enredo, que parece mais um samba enredo. São lindos, mas são mais difíceis da gente aprender, porque tem letras muito extensas e não vai ser o tempo todo que a gente vai estar cantando esse tipo de ponto, né, esses pontos que são de composições, né, que são muito bonitos, mas são grandes demais. Então a gente não vai ficar cantando esses pontos em todas as giras. A gente vai cantar às vezes num momento muito especial, numa homenagem, num ritual muito específico, né? Então existe um pouco isso, tá? Mas é importante realmente que a gente tenha o interesse em cantar, em aprender, em ouvir, prestar atenção, né? Isso é essencial. E cantar, vamos soltar a voz mesmo que não saiba cantar. Não tem a voz para cantar, né? Bom, vamos lá. Tá vindo um monte de pergunta aqui. Não sei se da Paola. Beijos, mamãe. Não sei se vou me expressar bem nessa pergunta, mas por que Ogum é o único orixá que tem qualidades lá no terreiro? Exemplo, Ogum de lei, Ogum Megê, etc. Na verdade, não são qualidades, tá, Paola? São desdobramentos. Como eu expliquei, acho que umas 3 lives atrás, sobre os desdobramentos de Ogum. Que Ogum, ele se comunica e se entrecruza com vários outros orixás. Então, existe um desdobramento. Ogum Beramá, Ogum Megê, Ogum Iara, como eu expliquei naquela livezinha lá. Né? O Ogum, porque, como eu falei, Ogum, ele é o senhor dos caminhos. Então, Ogum, ele está presente em todos os caminhos. Então, ele se desdobra com todos os outros orixás. Os outros não, eles têm caminhos muito específicos. Já o Ogum, como ele é o senhor dos caminhos, é por isso que ele acaba tendo esse desdobramento com os demais, né? Ele trabalha em harmonia, por exemplo, Ogum Beramá trabalha em harmonia com Iemanjá, Ogum Iara trabalha em harmonia com Oxum e por aí vai, conforme a gente colocou lá daquela vez. Tá certo? É justamente pela característica dele, porque ele é o senhor dos caminhos, então ele está em todos os caminhos de todos os orixás. Ok? Vamos lá. Bom, vou para a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui que uma pessoa me fez, que eu vou inclusive falar sobre. Eu recebi várias perguntas nesse sentido, assim, com essa ênfase. Eu vou dizer por que eu não vou me ater a esse tipo de pergunta. Sobre histórias de entidades. Uma pessoa me perguntou: qual a verdadeira história de Maria Padilha? Gente, eu não vou me prender a esse tipo de pergunta, tá? Eu não vou responder essas perguntas, porque isso é algo muito particular de cada entidade. Eu vejo aí, percebo que tem livros e mais livros e mais livros com histórias das entidades. História dos guardião, né, Tranca-Rua, história de Exu Caveira, história disso, história daquilo. Assim, existem uma falange, por exemplo, Maria Padilha é uma falange imensa, existem milhares de entidades que trabalham sobre a falange, sobre essa falange, sobre a égide dessa falange. Então, assim, e cada entidade, por exemplo, se eu trabalhasse com uma Maria Padilha e dentro lá do nosso terreiro, por exemplo, tem umas 3, 4, eu acho, que trabalham. Mas elas são entidades diferentes umas das outras. Então, cada uma tem a sua história particular, cada uma tem a sua essência ali, a sua vivência, e não sei nem se interessa muito a gente saber, né? Muitas vezes as entidades falam um pouco, né, sobre a origem, sobre a história delas, mas
em muitas das vezes, para nos transmitir algum tipo de ensinamento com aquilo, né? Não é para falar, para a gente saber, para matar a nossa curiosidade. Não, o que eu percebo, as poucas histórias que eu já ouvi de algumas entidades em particular, elas foram faladas para a gente justamente para isso, que é para nos transmitir algum tipo de ensinamento, né? Maria Padilha, eu sei que o que eu sei, o pouco que sei, é lá de Sevilha, era uma família, né? Tinha um castelo lá de Padilha, isso e aquilo, mas eu não sei da história direito, nunca me ative a isso. Então são perguntas que eu também não vou conseguir, não vou saber responder por conta disso, né? Porque é algo muito, muito particular de cada um. Tá bom, gente? Então vamos evitar esse tipo de pergunta porque eu não vou conseguir responder, tá certo? Vamos lá. Cadê? Ah, não, tá aqui. Pergunta do Rui Castro. Pergunta que não quer calar. Pergunta que todo mundo quer saber. Qual a previsão do retorno das atividades do templo? Visto que parece que o prefeito do Rio quer liberar os cultos e cerimônias religiosas. Rui, muito obrigado pela sua pergunta. Pois é, não temos previsão de retorno. Mesmo que o prefeito libere, até porque a gente não fica no Rio de Janeiro, né? A gente fica num outro município, a gente fica no município de Magé, e lá é outra jurisdição, outra prefeitura. Mas a gente não tem previsão, mesmo que isso seja liberado, mesmo que a quarentena acabe, a gente não tem previsão para isso. Porque, assim, tá tudo muito complicado ainda, né? A gente só vai reabrir as nossas atividades quando a gente estiver totalmente seguro disso, né? De que não existe mais nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco, né? Das pessoas estarem correndo. Às vezes as igrejas, né? Elas têm, acho que mais facilidade, né? Porque fica lá o padre ou o pastor distante, as pessoas, você consegue limitar, as pessoas podem sentar, né, separadas e tal, e é só o culto, não tem muita troca. Com a gente não, com a gente é muito diferente, é muito difícil, porque a gente tem uma troca muito grande de contato, né, de afeto. Existe algumas coisas a gente pode evitar, outras é muito difícil, fora que aglomera muitas pessoas, né? Tem o contato com as entidades, tem o cumprimentar as entidades, tem o passe, é complicado realmente. Então a gente só vai conseguir retornar às nossas atividades quando a gente tiver a segurança de que não vai ter nenhum tipo de problema, né? A gente está torcendo aí para que isso acabe, ninguém está aguentando a quarentena, está muito difícil, né? E a gente precisa girar a economia, isso é muito importante, as pessoas precisam voltar para os seus trabalhos, mas a gente precisa tomar os devidos cuidados. Então não adianta amanhã, tá liberado, a gente não vai abrir o terreiro, a gente não pode abrir o terreiro dessa forma, né? A gente precisa acompanhar para ter a segurança de que vai estar tudo bem, que não vai ter problema. E assim, na minha visão, na minha opinião, acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Eu acho que esse ano a gente não consegue retornar no formato, né, normal. A gente não consegue retornar. A gente deve conseguir devagarzinho, aos poucos, poucas pessoas, dividir em equipes. Provavelmente para o segundo semestre isso deve começar a acontecer, dependendo de como as coisas vão ficar. Mas eu acho que na normalidade mesmo só a partir do ano que vem. E aí a gente tem que passar por isso, né? Não tem jeito. E praticar a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade dentro da gente, que é o que eu venho falando desde o primeiro dia que a gente começou com isso aqui. Tá certo? Isso aí, não tem como retornar assim sem analisar todos os riscos envolvidos. Realmente é muito difícil. Vou pegar água pra mim. Obrigado. Bom, tudo certo? Alguma dúvida? Posso pular para a próxima? Isso aí, Bárbara, é um processo de criação de um novo normal. É um novo normal que a gente vai criar a partir de agora. Tudo agora é diferente, né? A gente vai ter que, realmente, como a Fátima está dizendo aqui, a gente vai ter que ter muita paciência, não é? Bom, a Márcia Lima, aqui que legal. Ela está perguntando assim: gostaria de saber mais sobre Oxum Opará.
Me disseram que sou filha dela. Márcia, querida, obrigado pela sua pergunta. Bem interessante a sua pergunta. Então, aí voltando naquilo que eu estava falando lá no começo sobre os orixás, as qualidades dos orixás. Então, dentro do culto de nação existe algo muito característico chamado de qualidade de orixá. Existem diversos orixás, não são só esses 9 que a gente está falando. E a gente está falando de orixá porque tem os iquenses, tem os vodunces, aí é um assunto hiper complexo. E existem as qualidades de orixá. Qual é a sua Oxum? Eu tenho Oxum Pandá, isso e aquilo, eu não sei, eu não entendo muito bem. E existe a Oxum Opará, né? Que se a gente for ler, se a gente for conversar e ouvir, ela é metade, ela é metade, 6 meses ela é Oxum, 6 meses ela é Yansan. Pelo que eu já conversei com as pessoas entendidas do assunto, né, e já pesquisei e li algumas coisas, não é bem assim, tá? É uma qualidade de Oxum que caminha junto com Yansan, tá? Então ela caminha com Yansan, tá? Então elas meio que trabalham juntos. É uma Oxum que ela tem a característica de ser guerreira, né? Então até a imagem que a gente vê dela, ela tem uma espada dourada, tudo isso. Então é chamada Oxum Opará. Ela não é metade Oxum, metade Yansan. Ela tem um caminho junto com o Yansan. E elas, às vezes as energias até se confundem um pouco, mas é mais ou menos isso. Dentro da nossa liturgia, agora falando do nosso ritual, a Umbanda não trabalha com esse tipo de qualidade. É apenas Oxum e pronto, né? Não tem esse desdobramento de qualidades dos orixás como tem nas nações, né? É bem diferente. Agora, se você quiser se aprofundar nesse assunto, né, de qualidade de orixás, são muitos, é praticamente uma ciência. Aí eu te aconselho a buscar alguma bibliografia ou conversar com alguma pessoa, né, que eu acho até o mais ideal, né, que seja mais vivida nesse tipo de assunto, né, porque é complexo e é super interessante, é bem bacana mesmo. Bom, vamos lá. Aqui. A Mariana Medeiros me pergunta assim: o que fazer para fortalecer a minha cigana e qual o dia certo para isso? Bom, Mariana, muito obrigado pela pergunta. Que pergunta legal para o dia de hoje, né? Bem bacana. Assim, como eu falei lá desde o princípio, né, eu não sou a pessoa mais adequada e indicada para falar sobre esse assunto, porque eu não domino esse tipo de ritual ao povo cigano, né? Eu já até expliquei aqui para vocês, né, o porquê que nós no templo de Umbanda Olhos de Lince não reverenciamos os ciganos, não temos giras para o povo cigano, né? É justamente porque isso não está na minha formação, não está na minha raiz, não fez parte do meu trabalho, do meu desenvolvimento. Então, por isso eu não tenho esse tipo de trabalho lá no terreiro. Mas nada impede, não só dos ciganos, como qualquer outro espírito, de, se houver necessidade, precisar, né, estar ali para realizar um trabalho, como já aconteceu inúmeras vezes no nosso terreiro, né, a gente tem incorporações do povo cigano, tá? Mas a gente não tem gira e a gente não trata esse tipo de energia. Mas assim, eu acho que pelo que eu já conversei, já vi, já li, né, existem vários ritos de sintonização, de harmonização, de energização com o povo cigano. E pelo que eu sei, não existe dia específico, porque o cigano é um povo muito livre. Então você pode trabalhar em qualquer dia, né? Salvo se eu estiver enganado, alguém me corrija aqui, por favor. Mas existem vários tipos de ritos, né, que você pode fazer esse tipo de trabalho. Então, acho interessante você também buscar orientação com alguém que tenha, de repente, uma experiência ou alguma tsara, uma coisa para te indicar nesse assunto, tá bom? A Lúcia Melo me perguntou assim: algumas das minhas entidades ainda não deram o nome, como faço para descobrir? Meu pai de santo falou algumas.
Um caboclo ou um preto velho só pode ir na Umbanda? Lúcia, brigadão pela pergunta. Seguinte, na verdade, assim, as entidades, esse processo do nome, né, delas falarem o nome delas, né, é um processo muito natural, que vai acontecer no momento certo em que as entidades elas acharem que for adequado, né? A gente sempre escuta, né? Porque isso não é importante. O importante é o trabalho que ela faz, o nome é o de menos. Óbvio. Mas a gente quer saber, né? A gente fica nessa curiosidade, nesse desejo também de saber quem é aquela entidade que está ali, que está vindo, que está incorporando. Mas a gente não pode ter muita pressa e a gente também não pode confundir as coisas em muitas vezes em que a gente... Tem muita gente que é assim, eu amo Zé Pilintra. Eu amo Zé Pilintra e tal, isso e aquilo. Aí você tá lá sentindo isso e aquilo. E você vai ter certeza que aquela entidade que está vindo ali é Zé Pilintra. Eu amo Tranca-Rua. E às vezes você tem tanta afinidade com essa entidade que na hora do ponto ali, aquilo que está cantando, naquela energia, você se concentra tanto, você se afiniza tanto, que a entidade ela vai se manifestar ali naquele momento. Todo mundo, é Tranca-Rua, cantou para Tranca-Rua, ela veio. Não necessariamente. Às vezes a entidade ela encontra mais facilidade de se aproximar de você por conta disso, por conta dessa sua entrega, porque você tem tanta afinidade que você se entrega um pouco mais, e aí a entidade vai achar aquela brecha ali e vai se aproximar de você. Então isso é muito importante, a gente não se ligar nos nomes, a gente não ficar, eu acho que a minha preta velha é vovó Maria Conga. A gente não precisa se ligar nos nomes. Se o seu pai de santo já te disse alguns nomes, se você já foi orientada, né, então você guarda essa informação e espera que eles confirmem, né? Porque ninguém é melhor do que eles para confirmar. Provavelmente eles, junto com o seu dirigente, vão acertar isso aí. E as outras ainda não deram nome ou não passaram essa informação para o seu dirigente, porque com certeza não foi o momento ainda. No momento certo as coisas vão ser faladas, mas o mais importante é a gente não se prender a esse detalhe, tá bom? Bem, vamos lá, aqui. A Márcia Costa está perguntando o que são pontos riscados e como me aprofundar nesse assunto. Bem, Márcia, pontos riscados é algo assim bem complexo, é um assunto bem difícil. Os pontos riscados eles são assim a grafia da entidade. É como se fosse um ponto riscado de uma entidade, é como se fosse assim a assinatura da entidade. Ali a entidade ela vai dizer de onde ela é, de qual reino ela pertence, a qual orixá ou orixás ela é regida, para qual orixá ela trabalha e quais são os elementos que ela trabalha. O ponto riscado vai traduzir essa assinatura. Então, no momento de uma iniciação, de uma consagração em que aquela entidade se apresenta, ela vai dar o ponto riscado dela. E naquele ponto, essas informações elas são essenciais. E ela vai precisar explicar à entidade que está conduzindo, ou o dirigente, ela vai ter que explicar, traduzir aquele ponto ali, explicar a origem dela. E ali vai dar o nome dela, isso e aquilo. Esses são os pontos riscados das entidades. E existem os pontos riscados para outras finalidades. São os pontos riscados de trabalhos específicos. Vai ter um trabalho de abertura de caminho, a entidade vai riscar um ponto ali. E aquele ponto ele vai emanar uma luz que vai conduzir aquela energia para aquele tipo de trabalho. Um ponto de descarrego, um ponto de demanda. Então, existem vários tipos de pontos. E agora, aqueles símbolos, o que aquilo significa, isso já é um assunto bem mais complexo de se aprofundar. Não sei se existe bibliografia para isso. E, assim,
eu acho que isso é muito particular das entidades. A gente, depois que passa muitos anos, né, vendo, observando, a gente passa a entender e perceber alguns símbolos, o que significam um ou outro símbolo. Mas cabe muito mais às entidades fazer essas ligações ali. Porque aquele conjunto de símbolos ali é que vão determinar a força do trabalho em si. Tá? Então, assim, se aprofundar nesse assunto, né, se for um assunto que você se interessa, que você ache legal e tal, se aprofundar nisso, é só a vivência mesmo dentro de um trabalho na Umbanda, né? Você observando, você perguntando para as entidades, né? Aí você vai conseguir ter uma profundidade nesse assunto, tá bom? A Andressa está me perguntando aqui também por que algumas vezes a entidade começa com o médium, firma a cabeça e depois muda com o passar do tempo. Isso acontece muito. Às vezes, você está iniciando o seu desenvolvimento mediúnico e vem uma entidade específica realizar esse trabalho. Ela vem desenvolver você. Quando você já está mais ou menos sintonizado com a energia, com a incorporação, isso e aquilo, aí ela vai dar passagem para uma outra entidade que vai assumir o trabalho, que é o seu guia. Então tem algumas entidades que elas são desenvolvedoras. Acho que eu até falei isso aqui já. Eu, no começo do meu trabalho, no meu desenvolvimento, eu trabalhava com um outro caboclo, né, que era o caboclo Coba Coral. Ele que vinha, ele que fez o meu desenvolvimento espiritual. Depois de um certo tempo, depois que eu fiz a minha primeira consagração, isso e aquilo, que o Senhor Guia Branca veio e passou a assumir, né? E a realizar o trabalho que ele faz hoje. Mas isso realmente acontece, tá? Tem uma entidade que faz um trabalho, faz um desenvolvimento, e depois vem a outra entidade e assume, né? Porque aquela entidade de repente tem mais afinidade em fazer aquele desenvolvimento, ela tem aquela tarefa específica ali para realizar com você. Então isso pode realmente vir a acontecer, tá certo? Vamos lá. Sobre os pontos, né? Mas são os mistérios que realmente só a entidade vai saber, tá certo? Existem pontos riscados, são assinaturas dos orixás, como eu coloquei aqui, que o ponto ele realmente é a assinatura da entidade, né? Ele vai dizer exatamente a origem, o orixá, para quem ela trabalha, os elementos, qual é a força de trabalho dela, tudo aquilo fala no ponto, tá certo? Bom, cadê? Juliano Costa me pergunta uma pergunta aqui que bem legal. Ele me perguntou: existem espíritos extraterrestres? Qual a visão da Umbanda em relação à existência de seres em outros planetas? Juliano, muito boa sua pergunta. Bom, eu, Felipe, não posso responder pela Umbanda, né? Não posso dizer a visão da Umbanda é essa, eu não posso responder pela Umbanda. Como eu já falei isso, desde o começo eu venho falando, desde o começo das lives eu estou falando sobre isso, né? A Umbanda ela é muito livre, e aí a gente vai recebendo as orientações da espiritualidade sobre como é que a gente vai proceder, como é que vai ser o nosso ritual, como é que as coisas vão acontecer. Então a Umbanda ela vai se dividindo em várias vertentes, né? Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas vertentes da Umbanda. Ela vai se dividindo. Então, assim, eu posso falar da minha visão pessoal e do que eu tenho de informação da espiritualidade que me cerca, mas eu não posso responder pela Umbanda. Apesar de umbandista, eu não respondo pela Umbanda. Eu posso responder pela Umbanda o que for, alguém me perguntar qual é a visão da Umbanda sobre, sei lá, sobre o comportamento humano das pessoas, assim, isso, aquilo, aí a gente pode responder. Como eu sempre falei, o que é certo, o que é errado, é o que é ético, né, o que está dentro da lei.
é o que tá, o que, sabe, o que não tá prejudicando as pessoas, o que não tá enganando ninguém, o que não tá fazendo mal a ninguém, o que é contra a lei que rege o nosso país. Isso é o certo. Agora, os detalhes, a filosofia de cada um, aí vai depender muito das pessoas. A minha visão pessoal, Felipe, é que sim, né? Eu acho que é muita presunção nossa achar que a Terra é o umbigo do mundo, é o umbigo do universo, né? O universo é infinito, né? Obviamente que eu acredito que existem sim seres em outros planetas, né? Isso eu acredito, eu nunca vi, tá? É só uma crença que eu tenho, né? Eu realmente nunca vi, isso também nunca foi provado cientificamente aqui no nosso planeta, mas eu entendo que sim. Agora, se existe ou não espírito extraterrestre, aí realmente eu já não sei. Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei, eu nunca tive nenhum tipo de contato e nem informação nesse nível. Eu já vi algumas histórias, uma coisa ou outra, mas assim, nunca tive nenhum tipo de informação, nenhum contato assim preciso com esse tipo de informação. Realmente assim, eu não sei te responder. E como eu te falei, eu não posso responder pela Umbanda, eu estou dando a minha visão. Tá certo? Cadê? A Priscila Castro. Alguém me perguntou alguma coisa aqui? Não. A Priscila Castro está me perguntando qual o fundamento de Ossanha. Ossanha ou Ossanha? Não sei se foi isso que ela me perguntou. Ou o que quer dizer esse orixá. Priscila, obrigado, tá? Pela sua pergunta. Bom, Ossan, eu conheço como Ossan, tá? Que é um orixá masculino. Existe até uma música aí da MPB, né? Não me lembro quem é o compositor. É o Canto de Ossan, uma música super famosa, eu adoro essa música, inclusive. Ele fala, é o Canto de Ossanha, mas eu conheço como Ossan. Então, Ossan é um orixá responsável pelas folhas. É o orixá das folhas. Por toda essa parte, né, das ervas, das folhas, que é um fundamento muito importante dentro de todos os cultos, né, de matriz africana, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Mas o Ossan, especificamente, eu não sei em qual nação ele é cultuado, mas dentro da Umbanda, né, a gente não tem o culto ao Ossan. Na verdade, a gente entende que como o Oxóssi, ele é o regente das matas, ele acaba que é responsável por tudo que tem na mata, inclusive as folhas, as ervas. Isso acaba sendo ligado a Oxóssi. Isso, como eu falei, a Umbanda pegou esses 9 orixás e aplicou ao que era necessário pra gente, entendeu? Então assim, a gente entende que eu não preciso fazer essa louvação ao Ossan, porque eu já estou louvando a Oxóssi. Então, mas Ossan é o responsável pelas folhas, e é muito interessante, assim, às vezes as entidades falam sobre isso, sobre esse orixá, comentam uma coisa ou outra. Inclusive, lá no terreiro, olha que legal, agora que eu lembrei dessa história. Putz, há muitos anos atrás, quem tá lá há muito tempo vai lembrar disso. Vocês lembram que a gente tinha um abacateiro, tem até hoje esse abacateiro, um abacateiro, assim, bonito até, e ele ficou doente, assim, ficou muito ruim, deu muito problema, deu bicho e tal, tava morrendo o abacateiro. E aí foi pedido que a gente fizesse um trabalho para Ossan. A gente fizesse uma oferenda, fizesse um trabalho e fizesse uma roda de cantos para Ossan. E na época a gente tinha um Ogã mesmo, né, que trabalhava lá, que sabia os pontos, que eu não sei, né, e aí cantou e foi muito legal, foi um ritual bem bonito, a gente fez e o abacateiro ficou bom, viu? Tá lá até hoje, todo ano dá abacate pra caramba. Ficou bom o abacateiro, eu lembrei disso. A gente fez esse trabalho. Então assim, como eu falei, gente, a Umbanda ela é aberta, ela é livre, né? Porque a gente não tem, a gente não faz a louvação que eles não existam pra gente, existem, estão aí e a gente vai usar os atributos deles, tá certo?
Vinícius e Baden Powell, né? Ah, isso aí mesmo, Canto de Ossanha. Outro dia eu fui num samba e o cara falou super mal dessa música. Vamos lá. Gente, eu cometi uma gafe que eu esqueci de anotar o nome de algumas pessoas aqui que fizeram pergunta. Pera aí, que tem mais pergunta aqui. Antes da gente pular para a próxima. Até que eu tô indo mais rápido hoje. Ih, faltou 15 minutos. A Bárbara tá perguntando por que muitas casas... Pera aí. Por que muitas casas iniciam os trabalhos de um ano com louvação a Oxalá e encerram o ano com louvação a Iemanjá? Eu acho que, bom, lá em casa a gente faz alguns trabalhos, né, fechados no começo do ano, que a gente faz a nossa louvação para Oxalá e a gente faz o reforço de Amanci todo o início do ano. E a gente fecha o ano com o Iemanjá, a gente faz a nossa gira de encerramento. Eu acho que, bom, pelo menos assim, esse encerramento, isso veio da minha raiz, né? Na casa de mãe Elvira, a gente sempre encerrava, né, os trabalhos na praia. Praticamente era uma das últimas giras, a gente fazia realmente na praia para fechar o ano, e eu acabei levando isso para o meu ritual depois que a gente formou o terreiro, né? Não só por Iemanjá ser a dona da minha cabeça e ser a dona do terreiro. Então a gente faz o encerramento do ano na praia para Iemanjá e para todo o povo do mar e tal. E muitos terreiros, às vezes, eles iniciam na cachoeira, na mata e tal. A gente chegou a fazer, né, algumas giras na cachoeira, mas aí acabou não rolando, né, porque é trabalhoso, é bem trabalhoso. Aí a gente acabou desistindo de fazer cachoeira. Até porque, assim, como eu coloco isso, né, óbvio que não é a mesma coisa, mas a gente tem a possibilidade de ter espaço para fazer as coisas, né? Então acaba que fazer as giras externas pra gente não faz tanto sentido. E tá tão difícil hoje em dia a gente achar uma cachoeira legal, uma cachoeira bacana para fazer trabalho, para fazer gira, né? Assim, tá muito difícil a gente encontrar. E a gente às vezes encontra mata, né? E mata por mata a gente acaba tendo muita natureza ali, né? A gente acaba tendo esse privilégio, mas muitos lugares não tem. E aí precisam ter esse contato com a natureza, que é realmente muito, muito importante. Mas eu não sei, Bárbara, se tem um fundamento assim específico. O início com a Oxalá é justamente porque a gente faz o reforço de Amanci para todo mundo. E aí a gente acaba fazendo a louvação para Oxalá. E encerrar com o Iemanjá é porque eu estou seguindo uma tradição, né, que já era minha. E por Iemanjá ser a dona do terreiro, a gente fecha o ano namorada dela. Vamos lá. Silvia comeu abacate. Muito bem. Umbanda maravilhosa. É bem chatinha. Vamos lá. Shirley está perguntando: os Sães são os donos da mata? Não, Shirley, foi o que eu falei. O Sãe é responsável pelas folhas, pelas ervas. Como Oxóssi é o dono das matas e tudo que está inserido nela, para a Umbanda as ervas pertencem a Oxóssi, né? Acabou fazendo essa associação, por isso que o Sãe não tem um culto direto na Umbanda. Ok? Também tem abacate. Tomara que tenhamos praia no final do ano. Será? Tomara, né? Praia de repente rola, hein? Até dezembro, hein? Vamos ver. Cadê? Aqui. Eu não anotei o nome da pessoa. E agora não dá pra eu voltar lá. Essa pessoa me perguntou se a evolução do médium influencia diretamente na mediunidade. Olha,
Acredito que sim, né? Porque não adianta eu ter um médium super dedicado, super empenhado dentro do terreiro, fazendo fazendo tudo, entregue ao trabalho e tal. E quando sai dali, fica igual cachorro louco, sabe, fazendo um monte de cagada, não respeita as pessoas, não tem uma índole bacana e tal. Então, assim, não adianta eu ser um médium exemplar dentro do terreiro, e quando eu saio dali, eu tenho uma vida totalmente desregrada, né? No sentido de comportamento e de índole, de caráter. Então, eu acredito, eu não estou falando nem de evolução, mas eu estou falando sabe, de comportamento mesmo, né? De comportamento humano. Então a gente precisa ter não estou falando que ninguém precisa ser santo e casto, não, porque isso aqui não é cristianismo. Mas a gente precisa ser condizente, né, com aquilo que a gente está praticando, né, dentro da mediunidade. Então a gente vai atrair energias que sejam compatíveis com a nossa energia, com o nosso comportamento. Então eu acho que tem tudo a ver, realmente, o nosso comportamento com a nossa mediunidade. Tá certo? Algumas coisinhas aqui. Fale sobre as macaias. Macaia mata, né? Macaia mata, é a morada dos caboclos. Vocês já foram na Cachoeira dos Orixás? Deve estar falando do Parque Ecológico dos Orixás. Já fomos muitas vezes. Começamos a nossa vida lá. Há muitos anos atrás, íamos todo mês no Parque Ecológico dos Orixás. Mas tem anos que a gente não vai lá, que a gente não faz gira lá. Mas já fomos muito lá. Aqui, cadê? Tomara que tenhamos, cadê? Linda live, cada casa tem seu calendário específico, muitas vezes diferentes de outras casas. Sandrinho, meu irmão, diretamente da Inglaterra, muito obrigado, seja bem-vindo. Sim, cada casa tem o seu calendário específico e é diferente mesmo, que cada casa vai seguir aquela orientação que o dirigente espiritual está passando, né? Por exemplo, lá em casa a gente tem a orientação, né, do nosso guia-chefe, que é o seu Águia Branca, e determina qual é a entidade, qual é a falange que vai reger naquele ano específico, né? Por exemplo, esse ano a gente programou as nossas giras para ter mais giras de criança, né, das crianças espirituais na Umbanda. Então foi programado assim, as crianças iam reger mais esse ano nos nossos trabalhos. Mas aí vai depender, lá em casa a gente vai intercalando, né? Preto Velho, Caboclo, Exu, Preto Velho, Caboclo, Exu. E aí dependendo dessa orientação a gente coloca criança, coloca os boiadeiros, né? E a gente vai intercalando um com o outro. E sempre a gente tem um orixá do dia, em que a gente faz uma louvação àquele orixá. Por exemplo, hoje é gira de caboclo, o orixá do dia é Xangô. Aí a gente faz a abertura dos trabalhos, canta para Xangô e depois tem a gira dos caboclos. Às vezes tem homenagem. Hoje é dia de Nanamburuquê, a gente vai fazer homenagem a Nanamburuquê. A gira de Preto Velho, a gente faz uma gira com os pretos velhos e depois a gente faz homenagem a Nanamburuquê, né? Assim, é um exemplo só, tá? Obrigadinho pela pergunta. Cadê? Acho que mais nenhuma, né? Vamos lá. Aqui. A Simone Peralta tá me perguntando: um Exu pode evoluir e virar um preto velho? Boa sua pergunta, hein, Simone? Muito obrigado. Olha, gente, assim, no meu entendimento, na minha visão, eu acho que não. Eu acho que existe a evolução, ela independe da sua linha de trabalho. Não quer dizer que para um espírito que trabalha na falange dos Exus, para ele evoluir, ele tem que parar de vir quá, 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 e vir fazendo kiô, kiô, kiô.
Isso não quer dizer evolução. E eu acho que existem linhas de evolução em todas as falanges. Eu penso assim, um exemplo. Existe o médico e existe um enfermeiro, certo? Existe o... Não, melhor. Existe o médico e existe o veterinário, certo? Todos dois estudaram, fizeram a faculdade por 5 anos, isso, se formaram e exercem as suas profissões, cada um na sua área. E todos eles podem crescer e evoluir dentro da sua área de trabalho. Obviamente, um médico pode um dia querer se tornar um veterinário? Pode. Um veterinário pode querer se tornar um médico? Pode. Mas são linhas ali diferentes e cada um pode evoluir dentro da sua linha. Não necessariamente um Exu que, o meu tranca... E eu acho que para isso acontecer, está muito distante da gente, do nosso tempo, sabe? Tipo, assim, olha, eu trabalho, todo mundo conhece lá seu tranca-rua, né? Que trabalha lá com a gente. Seu tranca-rua vira pra gente e fala, olha, gente, a partir de amanhã eu vou vir como Pai João de Angola, tá? Porque eu evoluí. Eu não penso assim, eu acho que isso não é condizente com o trabalho. Também não é muito importante. Mas assim, eu acho que não é. Eu acho que ele pode crescer e passar a ter outras atividades, outras coisas, porque são campos muito específicos e muito diferentes, tá? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão, né, dessa situação das coisas, né? Muito particular minha. Há quem pense diferente, né? Mas o meu pensamento e a minha vivência me dizem que não. Que isso não ocorre. Bom, deixa eu mudar aqui porque agora tá aqui. Gente, falta 5 minutos. O Lucas está me perguntando quais os livros você indica sobre Umbanda. Lucas, nenhum. Desculpa, gente, mas nenhum. Não indico. É muito relativo. Muito relativo, porque as pessoas que... Se eu fosse escrever um livro hoje sobre Umbanda, que eu não vou escrever nunca, mas se eu fosse escrever, eu ia falar da minha visão, do meu entendimento, da minha vivência, que pode ser totalmente oposto e o contrário do que você pensa, do que você acha que você viveu. Então, assim, é muito relativo, é muito complicado. Eu já li alguns livros, eu já li até alguns livros bons, mas tem pouca, assim... É óbvio que cresceu muito, mudou muito. Hoje a gente tem muita coisa aí de Umbanda. Mas o que a gente tem muito é o que está espalhado, dominado aí em relação à literatura. É muito da Umbanda esotérica, da Umbanda iniciática, do pessoal do Comino, Sarracene, Rivas Neto, a galera de São Paulo. Eles é que escrevem muito. Então, assim, quando a gente vai procurar, vai ver. E esses... Eu ia falar essas tretas. Não é treta, não. História de entidade, isso, daquilo, isso tem muito. E aí, assim, vai muito daquela liturgia. Se você quer se aprofundar nessa liturgia, nesse tipo de fundamento, aí você vai lá e se joga lá no Comino, se joga nesse pessoal, tem curso EAD, isso e aquilo. Você vai aprender aquele tipo de ritual. Agora, as coisas que são um pouco mais... tradicionais, né, um pouco mais enraizadas, a gente vai, como a Andressa colocou aqui, chão de terreiro, a gente vai observar ali no dia a dia, né, falando e conversando, e mesmo quem está de fora, assim, quem está na assistência, que eu sempre falei, um bandista não é só aquele que está ali de roupa branca incorporando ou trabalhando ali dentro, é quem está na assistência também, quem acredita, quem tem fé, quem vivencia, que pode querer aprender também. Você pode aprender dentro do terreiro que você frequenta, conversando com as entidades, ouvindo palestras, tendo as vivências ali dentro daquele ambiente espiritual que você tá trabalhando. Então, assim, indicar livro eu não indico, porque isso é muito relativo. Você vai ter que se identificar com aquele tipo de doutrina que está sendo explicada ali. Não estou falando para vocês que é tudo ruim, não. Não, porque vai depender muito.
Como eu falei, tô falando desde o começo, a Umbanda ela te dá um leque de opções, tem para tudo que é gosto. Tem se você quer tende a ser um pouco mais cristão, tem aquela Umbanda que é mais cristã. Se você gosta de esoterismo, tem a Umbanda esotérica. Se você é mais africanista, vai ter a Umbanda que é um pouco que é traçado, o Omolocô, isso e aquilo. Então, depende, tá? Depende mesmo do tipo de doutrina que você se identifica. Tá bom, Lucas? Acho que eu sei quem é o Lucas. Cadê? Vamos lá. É a Umbanda branca ou traçada? Alexandre, foi uma pergunta que você me fez? É uma Umbanda branca ou traçada? Me responde aqui depois, para a gente falar. Jaque, seja bem-vinda. As giras são ótimas. Saudades, muitas saudades. Vamos lá. O Babá está falando aqui, entendo que no mundo espiritual a ligação de um espírito a uma falange não se dá pelo grau de evolução, e sim pela afinidade do trabalho. Exatamente, Bárbara. Exatamente. É isso aí. Acredito que a evolução também de cada entidade, de qualquer orixá ou entidade, depende da nossa evolução espiritual, do nosso conhecimento, como você acabou de falar. Isso aí. Assistência e aprendizado também, com certeza. Com certeza. Quando a gente tem interesse, a gente aprende bastante estando na assistência, observando, vendo, falando com as entidades, né? Mas, cara, eu não quero me consultar. Poxa, se você tem interesse, você tem aquele desejo de aprender, de querer, você não precisa estar ali dentro do terreiro. Você pode estar ali observando, vendo. Se você quer ajudar, se você quer fazer parte, tem tanta coisa para fazer, que às vezes você nem é um médium, você nem tem aquela tarefa a cumprir ali dentro do terreiro, mas você tem várias outras situações que você pode estar envolvido e você pode aprender, você pode ajudar. Vamos lá. Acho que o melhor livro é o aprendizado no dia a dia, isso aí. Leitura é sempre importante, porém nesse caso não deve ser regra. Sim, Paty, como eu falei, eu não posso indicar um livro, porque vai depender de qual caminho você quer seguir, né? De qual a doutrina que você quer seguir. Aí vai ter um leque de opções, uma série de opções. Alexandre, então você está me perguntando se a nossa Umbanda é branca ou traçada? É isso? Só para poder entender. Para te responder, gente, 8 horas, hein? Eu li, eu acho que 12, 14. Acho que eu li 14 perguntas. Vamos lá, mas tem mais. Vocês querem mais? Podemos encerrar? Ou não? Podemos, né? Bom, tem uma pergunta aqui que, gente, eu também não anotei o nome da pessoa. Ah, não, anotei sim. Adriano Pérez. Adriano Pérez também perguntou assim: quais são os caminhos de Exu? Bom, são muitos, né? Exu está em muitos caminhos. Mas basicamente, o Exu ele trabalha com... Ele está no caminho material, né? Ele tem um caminho material, e trabalha muito. Exu está muito terra a terra, né? Ele está muito próximo de nós, é a entidade que está mais próxima de nós. Então Exu está muito no nosso caminho. Então ele é muito responsável pelos nossos caminhos materiais, pela abertura dos nossos caminhos, isso e aquilo, nos ajuda muito nesse sentido material, e também está no nosso caminho espiritual, né? Responsável muito pela limpeza espiritual nossa, por tudo isso. Nossos caminhos sentimentais, né? As pombagiras principalmente trabalham muito com isso, com o nosso sentimento, com essa coisa do amor, do envolvimento com o outro. Então também está nos caminhos sentimentais, também estão nos caminhos da saúde. Existem Exus que estão plenamente ligados ao nosso caminho de saúde, trabalham muito com isso, com esse equilíbrio para a saúde. Então Exu ele é guardião, ele é o guardião dos templos, são os nossos guardiões, trabalham nas defesas, é a luz nas trevas, é o que eu falo, Exu é a luz nas trevas.
E eles têm esse âmbito muito diverso de trabalho, né? Eu sou admirador do trabalho de Exu, acho incrível. Se eu pudesse escolher, acho que eu queria ser um Exu. Vocês queriam ser o quê? Mas é isso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Bom, essa aqui eu não anotei o nome da pessoa. Bom, peraí, antes de eu ver, tem mais gente me perguntando. Cadê? Leitura é sempre bom. Leitura é complementação de tudo que aprendemos. Isso aí. Continua, mais. Adriana Verri tá perguntando: a pessoa incorporada lembra de tudo depois? Olha, depende, Adriana, depende muito do grau de mediunidade da pessoa. Tem gente que espera que vai dormir, né? Incorpora, dorme, vai, se desloca lá pra mata, pro astral e só volta depois e acordei. Tem gente que tá esperando isso, né? Que você vai desdobrar e vai, sabe, amanhecer o dia, sua entidade trabalhou a noite inteira, opa, cheguei, o que houve? Né? Isso é muito difícil, isso é muito raro acontecer, até porque a gente não perde a consciência, né? Se a gente perder a consciência, a gente morre. Nossa consciência está ali, a entidade está trabalhando junto com a gente. O que acontece depois de um tempo de trabalho, né? Da incorporação, dependendo muito da situação, da gira e tal, você não tem as lembranças exatas. Você sabe o que rolou, que teve a gira, que a entidade falou uma coisa ou outra, atendeu algumas pessoas, mas você não vai lembrar de tudo, dos detalhes das coisas, principalmente das coisas que não são importantes para você. E às vezes você vai lembrar exatamente do que é essencial e importante para você, para o seu crescimento espiritual. Porque também o que adianta a gente não lembrar de absolutamente nada do que a entidade falou, a gente não absorveu nada, a gente não aprendeu nada. A gente aprende com as entidades. A gente não vai lembrar do que não é importante, do que não nos interessa. Isso, obviamente, a gente não lembra, tá? É mais ou menos assim. Mas isso depende muito, né? Do trabalho, do desenvolvimento, da orientação, da doutrina. Vai sendo mais ou menos assim. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, Larô Exu. Isso aí. Vamos lá. Essa menina aqui, que eu não sei nem se é menina. Esse menino ou esse menino. Tá me perguntando assim, que eu não anotei o nome, desculpa. Relações tóxicas, é isso? São de fato influência espiritual? Como me livrar disso? Bom, aí vai depender muito, né? Vai depender muito do que você está permitindo também viver, né? Vivenciar uma relação tóxica. E existem, essa palavra também na moda hoje, né? O tóxico, a pessoa tóxica, relações tóxicas. Mas isso sempre existiu, sempre existiu. Eu acho que cabe a gente ter o discernimento do que é bom pra gente ou não, até onde a gente pode seguir ou não, né? Porque tem muita gente que vai nos terreiros e fala, porque fulano não muda, porque eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, tem que fazer um trabalho pra ele, isso e aquilo. Mas e você, já mudou? O que você fez pra melhorar? Porque às vezes pro outro mudar, a gente é que tem que mudar. Entendeu? Então, assim, isso é muito, muito, muito relativo. Existem várias coisas que a gente pode fazer. Pode ter, sim, uma influência espiritual que está te prendendo àquela relação. Pode, sim, ter uma influência que você não consegue sair daquela relação ali, que é difícil para você. E o que pode ser feito são, se você tiver realmente vontade de se libertar, o que a espiritualidade faz é te ajudar a ter forças para sair dessa situação. A entidade não vai desfazer aquilo se você não tiver vontade. A espiritualidade vai fazer trabalhos para te dar forças para que você saia, te dar recursos e mecanismos para que você saia, mas vai depender muito mais de você do que de outra pessoa, né? Assim, e do espírito. Tipo, meu marido me bate. Denuncia ele, lei Maria da Penha tá aí para isso funciona. Mas ele vai ser preso, mas isso e aquilo. A gente sabe que às vezes é difícil, é complicado, que cada um sabe onde seu calo aperta. Como diz a canção que eu não sei de quem,
Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, assim, depende de você. A espiritualidade ajuda? Ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte sempre, certo? Vamos lá? Jane tá me perguntando: trabalhos de descarrego, o que é e quais são? Trabalhos de descarrego tem vários tipos de trabalho, né? Descarrego, já diz o nome, é descarregar algum tipo de energia que esteja lhe acompanhando, que esteja com você. Existem vários tipos de trabalho. E me enganei aqui. Essa pergunta eu não anotei o nome da pessoa, tá? Não foi Jane, não. Jane foi a de baixo. Trabalhos de descarrego. É para descarregar a energia, né? Então, existem vários tipos. Existe um passe, né? Passe, descarrego. Existe o passe de fogo, que é feito com a vela, isso e aquilo. Existe o bate-folhas, que é o descarrego com as folhas, determinadas folhas em você. Existe o sacudimento, que a gente chama, que é um trabalho muito específico, que são passados os grãos no seu corpo, isso e aquilo. São defumadores específicos também, que são feitos para descarregar. Existem ponto de fogo, ponto de pólvora. Aí vai depender muito da situação. Aí precisa ser analisado, visto como é que é, qual é o grau daquela obsessão. Existem trabalhos de desobsessão também que são feitos. Então, assim, depende da situação. E eu acho que eu falei isso semana passada. Às vezes, gente, não adianta. Faz um trabalho lindo, dá passe, defumador, ponto de pólvora, ponto de fogo, passe disso, passe daquilo, sacudimento, erva, tudo. Pronto, tá limpinho. Saiu dali, um dia depois tu já baixa a tua vibração, tu já tá começando a ter as mesmas complicações, os mesmos problemas que você tinha antes. Sabe, as mesmas confusões, você tá entrando nas mesmas confusões, você não conseguiu mudar a sua sintonia. Mesma coisa. Abre a porta e fala: galera, volta que já está pronto aqui para vocês tomarem conta. Não adianta, já viver fazendo descarrego. Se você não mudar o seu jeito, não adianta. Tá bom? É mais ou menos isso. A Jane me perguntou. Peraí, rapidinho. É do Caetano Veloso a música. Geisa Leão, o que é Parma? Parma? Não sei. Parma? Não sei o que é Parma, não. Não é karma, não? Você está perguntando? O Alexandre me respondeu. Alexandre, não consegui te responder. Você está perguntando se a nossa Umbanda é branca ou traçada, é isso? Vamos lá. Karma. Vou responder as outras perguntas aqui. Vamos lá. O que é culto a Egungun? Jane Lopes está me perguntando o que é o culto a Egungun. Menina, olha, isso é bem complexo, eu não vou saber te explicar. Mas é um culto muito, muito específico. Eles trabalham muito com Egum, né? Com espíritos desencarnados. Eles fazem um ritual muito... Eu ia falar muito louco, mas não é porque é louco de loucura, não. Porque é muito diferente. Eu já vi na televisão, no YouTube, uma coisa ou outra. E é muito difícil ter. Tem muito lá na África, acho que na América Central também. Eu sei que tem na Bahia, na ilha de Taparica, tem um lugar lá. E aqui no Rio, acho que tem um em Belfor Roxo. Dizem que tem um lugar que eles fazem o culto a Egungun. Belfor Roxo, acho que em Maricá também, se não me engano. Mas é uma parada que eles começam a fazer os cantos, aí ficam os panos assim no chão, e os panos começam a levantar assim, as roupas começam a ir levantando, sabe? Meio que dançando. É tipo uma materialização, assim. Cara, eu não sei explicar, eu nunca me aprofundei nesse assunto, nem nunca conheci ninguém que tivesse presenciado isso para me explicar, para me dizer o que é. Mas é bem legal. Isso não é pertinente a Umbanda, óbvio. Umbanda não trabalha com isso, mas é bem
bem interessante, assim. Eu não sei te responder, tá bom? Vamos lá. A Carla está me perguntando: mulher pode trabalhar mediunicamente quando estiver menstruada? Bom, gente, então eu acho que a menstruação ela é um processo fisiológico, né? Da mulher, do corpo da mulher. Eu não acho que tenha nenhum tipo de interferência mediúnica para a mulher trabalhar. Por exemplo, lá no nosso terreiro, eu acho que 70% são mulheres. Né? Então, imagina se todas estiverem menstruadas. Não tem, acabou, né? Faz o quê? Não tem. O que acontece é que assim, aí vai depender muito de cada um. Né? Tem algumas mulheres que têm elas têm um desconforto maior, elas ficam mais incomodadas, e isso pode vir a prejudicar a ela, assim, não o trabalho mediúnico, mas pode ser desconfortável para ela. Tem mulher que sente muita cólica, que se sente mal, que não se sente bem. Aí tudo bem, não, então hoje, eu tô menstruada, não tô legal, então beleza, você não trabalha, mas não é uma premissa, tá menstruada, não trabalha. Não, pra gente não tem nenhuma explicação espiritual para isso, né? Como eu falei, isso é um processo fisiológico que toda mulher passa. Antigamente tinha muito isso, né? Porque é sujo, tá com o corpo sujo, tá isso, tá aquilo. Não tem nada a ver, gente. Vou acabar, hein? Vou fazer mais 2 perguntinhas aqui pra gente encerrar. A Andressa Ruivo tá perguntando o que é um médium coroado. Esse termo é muito comum, a gente escuta muito falar, médium coroado. Não é rei, médium coroado não é rei. Ele não ganhou uma coroa de rei para trabalhar, para reinar, para mandar. Não, normalmente o médium coroado que se chama, aquele médium que já passou por alguns rituais, já passou por algumas consagrações específicas, então ele acaba tendo algumas funções muito específicas dentro do terreiro, né? Algumas coisas que ele precisa fazer por ele ter passado por aquele ritual. Se chama de médium coroado. Lá no terreiro a gente chama de iniciado, a gente tem alguns termos peculiares nossos lá que a gente fala, né? Então é bem por aí. O médium coroado é aquele que passa pelo ritual, né? E por um ritual específico. Aí vai depende muito da casa, tá? Vocês não tratam disso. Posso falar uma coisa? Sabão da Costa, bom para limpar, sim, é. Jaiara, minha irmã, boa noite, seja bem-vinda. Olha, os áudios da Mãe Elvira fizeram um sucesso, viu? A Fátima colocando aqui, lembrando que encarnado também vira obsessor de desencarnado. Só que é mais fácil colocar a culpa no espírito. Isso é o que mais acontece. E às vezes encarnado vira obsessor de encarnado, tá? Tem muito isso. A gente às vezes é cheio de obsessor encarnado. Vamos lá. O nome do ritual é Baba Egum. Eu confundi, então? Na Egum, eu sei lá. Não sei, gente. Jaiara, fala aí. Você que entende mais. Eu acho que Baba Egum é uma outra parada, gente. Acho que Baba Egum é um ritual muito específico dentro da nação ali que faz, sei lá. Enfim, nasceu assim. Aprendi que antigamente acreditavam que a mulher sangrando interferia energeticamente no trabalho. Tinha muito isso, né? Hoje em dia a gente já é um paradigma, né? Que a gente precisa quebrar isso. Então vamos quebrando aí aos poucos. Fico feliz, depois mando mais músicas dela. Por favor, mande sim. Queremos muito. Bom, vamos lá. Tá acabando, gente, é a última.
A Laura Capella colocou assim: por que os Exus são tão sérios? Alguns são muito carrancudos e sisudos. Antes daqui, a Jaera comentou aqui, né? Baba Egum é uma outra coisa relacionada à nação do candomblé. É isso mesmo. Gente, o Baba Egum é um outro ritual dentro da nação, não é isso, Jaera? Que se faz ali, é um culto a uma entidade específica ali. Essa parada do Egungun é outra coisa. Não tem nem nada a ver com nação. É um culto muito específico lá na África. E alguns lugares aqui no Brasil que fazem. Depois vocês botam aí no YouTube, tem alguns vídeos assim. É bem sinistro. Sinistro não se de ruim não, tá? Porque eu não entendo. É sinistro de impressionante, assim. Vamos lá. Por que os Exus são tão sérios? Alguns são muito carrancudos e sisudos. Ah, não fala assim não. Poxa vida. Eles não são tão sérios. Alguns, assim, porque as entidades, assim como nós, elas também têm as suas características. Elas também têm as suas personalidades. Elas têm personalidades bem peculiares a elas, entendeu? E aí, alguns, eles são mais sérios, não são muito de falar, né? Às vezes os Exus de Calunga, eles são um pouco mais sérios, mais sisudos mesmo, assim, tal, fazem um trabalho bem diferenciado. E tem outros da rua, da encruzilhada, são um pouco mais descontraídos, são mais extrovertidos, fazem piada, trazem essa coisa da alegria. A maioria deles vem, né? Chegam dando gargalhada, riem. É um momento bem de descontração. Mas alguns, realmente, eles têm um aspecto, uma característica muito específica deles. Mas aí é de cada um, assim como a gente, né? Tem gente que é séria, tem gente que é mais engraçada, tem gente que é mais simpática, tem gente que não é tão simpática. Aí é da personalidade de cada um. Os espíritos também têm as suas personalidades, né? Vamos lá, o culto da ilha de Itaparica é Baba Egum. Bom, aí então eu já não sei. Eu acho, eu não tenho certeza, eu não me lembro, porque eu vi isso uma vez num vídeo. E a gente pode até depois se aprofundar um pouco mais. Rita, sua bênção, Oxalá nos abençoe, que bom. A Rita pode falar também bem sobre isso, hein? Egungun, culto a Egungun. Me fizeram essa pergunta que capciosa, que eu não sei falar, não sei responder, né? Eu já vi algumas coisas assim, mas não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas você tem. Bom, vamos lá. Cadê? A última pergunta. Alguém tá me fazendo mais alguma coisa? Gente, são 8h22. Na hora da gente encerrar, né? Eu começo a ver aqui, começa a cair, assim, as pessoas começam a ir embora, né? Vai começar o Fantástico, deve ter um monte de live hoje aí rolando no Instagram, não tem como concorrer com os artistas. Aí eu vou liberar vocês para assistirem as suas lives ou assistir o Fantástico. Eu não quero assistir porque tá tóxico demais. Gente, queria agradecer imensamente a todos vocês pelo trabalho, pelas perguntas. Foram muitas perguntas, não consegui responder todas. Algumas vai ficar para a semana que vem. Deixa a mãe Rita responder, tá? Vamos esperar, vou enrolar aqui um pouquinho e ver se ela responde. Gente, então, mais uma vez queria agradecer a todos pelas perguntas enviadas. Foram muitas perguntas, às vezes eu nem dou conta de anotar, porque eu anoto, eu coloco, eu escrevo à mão e depois eu passo pro computador, porque eu fico com medo de na hora dar um problema e eu não consegui abrir o computador, sei lá, mas aí eu tenho anotado aqui e escrevo aqui as perguntas que me fazem. Às vezes eu me enrolo aqui nas telas. Mas agradecer mesmo pela participação, tá muito bacana mesmo essa interação entre a gente está conseguindo trocar conhecimento, né, trocar informação. Isso é muito, muito importante mesmo, né? E a gente espera do fundo do coração, do fundo de nossa alma, que essa situação
se resolva o mais breve possível. Mas, enquanto não se resolver, quem puder, por favor, fique em casa. E quem não puder ficar em casa, se precisar sair, vamos tomar os devidos cuidados. Vamos nos prevenir, vamos usar a máscara como está sendo pedido, né? Evitar aglomeração, distanciamento das pessoas, né? Evitar a gente estar muvucado um com o outro, tá bom? Para a gente poder se preservar, né? Se preservar mesmo do que está acontecendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez eu queria pedir ajuda de todos. A gente está com o nosso terreiro fechado, né? Vocês sabem que a gente tinha uma arrecadação, né, ali com a nossa cantina, que era o que mantinha, que era o que sustentava o nosso terreiro. Não temos mais arrecadação, então a gente precisa de ajuda. Quem quiser nos ajudar, fique à vontade. Pode procurar aqui no privado, aqui, mandar mensagem aqui privada no Facebook, ou mandar no grupo lá dos frequentadores, ou mandar para mim. Não tem problema, quem quiser ajudar, toda ajuda será muito bem-vinda mesmo, porque a gente está precisando, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ficar fechado. Como eu falei, eu acho que a gente fecha até o final do ano, acho que a gente não consegue voltar esse ano em mais. Então assim, a gente vai precisar de ajuda para manter, porque as pessoas que já foram lá conhecem, é um lugar grande, né? A gente tem muita despesa, a gente tem funcionário, né, que limpa lá, que corta grama, porque a gente não tem condição de fazer isso. Então a gente realmente precisa muito dessa ajuda de vocês. Então quem puder, quem quiser, pode ficar muito à vontade para nos ajudar. Qualquer tipo de ajuda vai ser muito bem-vinda mesmo. E mais uma vez aquele recadinho de sempre. Gente, quem tiver precisando de ajuda, quem tiver com algum problema, quem tiver passando por alguma necessidade, seja ela física, material, espiritual, fala, se comunica com a gente, que a gente ajuda, a gente tenta se conectar, se ajudar de alguma forma. A gente precisa fazer a nossa corrente do bem sempre. Que sozinho a gente não vai conseguir passar por isso, a gente tem que estar junto. E estamos juntos aí nessa jornada aí que a gente está enfrentando. Essa jornada aqui foi colocada no nosso caminho, e se foi colocada no nosso caminho é porque a gente é forte e a gente vai passar por ela, mas a gente só vai passar junto. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Tenham uma semana maravilhosa. Peraí, queria fazer uma... Peraí, gente, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Quero fazer uma oração aqui, uma prece aqui ao povo cigano, né? Vou fazer, né, pra gente encerrar a nossa live. Que hoje é o dia de Santa Sara. É um dia muito bonito. Eu já fiz as minhas preces. Já acendi minha velinha, que a gente tem que pedir, né? Pedir prosperidade, pedir amor, pedir paz, pedir saúde, proteção. Ih, gente, vai ficar enrolado. Eu vou fazer as preces da prece com as minhas palavras mesmo. Bom, gente, muito obrigado mesmo. Que no dia de hoje, Santa Sara, que o povo cigano, que todos os ciganos, que todas as ciganas possam nos libertar, já que o cigano é um povo livre, que eles possam nos libertar dessa situação que a gente está passando, que a gente possa encontrar a nossa liberdade, que eles possam nos trazer muita prosperidade material, muita prosperidade espiritual na nossa vida, nos nossos caminhos, que possam nos trazer muito amor, nos trazer muita energia positiva, muita paz em nossos corações. Que os ciganos, que as ciganas nos abençoem e nos façam muito felizes. Um beijo no coração de todos. Upcha arriba. Salve todos os ciganos. Salve todas as ciganas. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.